Hoje de manhã fui no Hospital Santa Beatriz, fiz 4 exames de olho. E sabe como eles colocam aquela líquido nos olhos? Eu lembro o ano passado, também foi de manhã e à noite eu não podia ler nada. Hoje eu estou conseguindo, né? Mas ainda tá umas coisas meia, a gente fala em inglês fuzzy, né? Meia fora do, não bem definida, né? Então, nós estamos em Filipenses capítulo 3, e estamos nos versículos 12 a 16, e já a parte 3, preparando para ganhar a corrida, preparando para ganhar a corrida. Vamos ler versículos 12 a 16. Filipenses 3, versículos 12 a 16. É muito bom ter esse tablet, porque eu posso aumentar as letras e facilita do que quando eu estou lendo propriamente na minha Bíblia. Né? Diz aqui, não que já tenho alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Versículos 12 a 16. E a última vez que estávamos vendo isto era dia 20 de abril, e nós vimos que há vários fundamentos para vencer a corrida espiritual, para um dia receber recompensa prometida. E no dia 13 eu dei a lista dessas 5 coisas e os fundamentos, e foi insatisfação, devoção, direção, determinação e disciplina. Queremos todos ser vencedores. Então, no dia 20, vimos insatisfação. Não satisfação, mas insatisfação. Lembra, Paulo disse, no versículo 12, não julgo que o haja alcançado. Mostra aqui um pouco de insatisfação. Ele quis ter alcançado. E Paulo está demonstrando que ele nunca se permitiu ser satisfeito com suas realizações espirituais. E, obviamente, Paulo ficou satisfeito com Cristo, mas com ele mesmo só, não. E devemos também olhar assim para as nossas vidas. E então nós fomos indo e lemos esses versículos. Eu não quero voltar muito, mas vimos algumas pessoas que não importavam muito com o futuro. Por exemplo, em Apocalipse 3:17, a igreja Laodiceia, não sabes que és um desgraçado?
e miserável, e pobre, e cego, e nu. E em contraste com a igreja de Laodiceia, os crentes na igreja de Esmirna pensavam que eram pobres quando eram realmente ricos. E lemos Apocalipse 2, versículo 9: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Né? E vamos ver Sansão no Velho Testamento, em Juízes 16. Devemos fazer alguma autoavaliação de vez em quando, né? Para ver como temos andado, para melhorar o nosso andar perante Deus. Mas a autoavaliação pode ser uma coisa perigosa, porque podemos errar em duas direções, nos tornando melhores do que somos, ignorando muitas falhas, ou tornando-nos piores do que realmente somos, avaliando bem baixa o que estamos fazendo. E Paulo não tinha ilusões sobre si mesmo. Ele sabia que ainda tinha que continuar prosseguindo a fim de avançar para o que estão diante, como ele diz, diante de mim. Uma insatisfação divina é essencial para o progresso espiritual. E eu terminei com Salmo 42, versículos 1 e 2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então, foi nesse momento que eu dei essa lista de 5 fundamentos. Insatisfação. Agora, hoje veremos a devoção, né? Então, temos lido esses versículos e temos visto insatisfação dos versículos 12 e 13. Agora, veremos versículo 13, a primeira parte. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. E aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Uma coisa. Quantas vezes que você tem usado essa frase? Uma coisa. Uma coisa. Deve ser uma frase importante para a vida de um crente em Cristo. Vamos, por exemplo, para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. E veremos alguém usando esta frase. Marcos capítulo 10. E aqui, começando com o versículo 17, encontramos um jovem rico. Marcos capítulo 10, versículo 17. E ele fez uma boa pergunta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Parece que esse homem estava querendo colocar Jesus numa posição mais humilde do que ele. Bom mestre. Porque, na realidade, ele era uma hipócrita. Jesus disse, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te
Uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Lembra o que Jesus disse depois que ele saiu? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Porque muitas vezes as riquezas se tornam tão importantes que vive para as riquezas e não realmente vive para Deus. Uma coisa só é necessária. Podemos ir para Lucas capítulo 10 também. Lucas 10 e vamos encontrar outra pessoa. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. E encontramos aqui duas irmãs. Marta e Maria. Versículo 38 nós lemos. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Porque Marta, quando ela tinha se ocupado exclusivamente com todas as tarefas, e até talvez inventando outras só para sua irmã ver como ela estava tão ocupada, precisando tanta ajuda, né? Criticou a sua irmã. E Jesus respondeu assim: de vez em quando, as coisas na casa, tudo tem que ser perfeito. Não precisa ser tão perfeito. No momento, uma coisa só. Senta e escuta. Senta e aprenda. Vamos para João capítulo 9. João 9. João capítulo 9. Vamos encontrar outra situação. João capítulo 9. Encontramos um homem cego. E versículo 5, Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Né? E no versículo 1 nós falamos: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, meu professor, meu mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Não creio possível alguém não nascido pode pecar tanto.
Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo dos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele disse: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E logo nós podemos ver que era sábado quando Jesus curou ele, versículo 14, e vários fariseus estavam procurando porque fez isso no sábado, e perguntaram-lhe como chegou a poder ver. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então eles responderam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Na cidade, esse homem cego, não cego agora, era bem conhecido. A família. E uma vez que foi curado, a notícia foi espalhada rapidamente. Tornaram, pois, a dizer ao cego, versículo 17, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu que é o profeta. Ele não sabia, não conhecia. Os judeus, porém, não creram e a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Então, perguntaram os pais e perguntaram-lhes dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Creio que eles nem estavam presentes quando Cristo curou. Ou quem lhe tinha aberto os olhos, não sabemos, está vendo? Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Ele é um homem. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então podemos também saber que houve, vamos chamar de boatos, que esse homem não era só profeta, mas o próprio Cristo. Então os pais estavam com medo. Versículo 23. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é um pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, não vistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Mas vamos voltar para o versículo
25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Uma coisa. Vamos agora para Salmo 27. Salmo 27. Encontraremos essa frase mais uma vez. Salmo 27. Salmo 27, outro salmo de Davi. O salmista começa aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Agora, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Eis o testemunho do salmista. Muitos cristãos estão muito envolvidos em muitas coisas, quando o segredo do progresso é se concentrar em uma coisa. Foi essa decisão que foi um ponto de virada na vida do D.L. Moody. Antes da tragédia do incêndio de Chicago, quando a cidade queimou em 1871, o Sr. Moody estava muito tarefado nas promoções da escola dominical, na obra da YMCA, a Associação Cristã de Moços, conhece essa? Existe aqui no Brasil, em reuniões evangelísticas e muitas outras atividades. Mas depois do incêndio, ele decidiu dedicar-se exclusivamente ao evangelismo, numa coisa só. Uma coisa que faço tornou-se realidade para ele. Como resultado, milhões de pessoas ouviram o evangelho. O crente deve dedicar-se a correr a corrida cristã. Nenhum atleta consegue fazer tudo. Ele consegue se especializando. Existem aqueles poucos atletas que parecem proficientes em muitas áreas do esporte, ou muitos esportes, mas eles são realmente a exceção. Os vencedores são aqueles que se concentram numa área só e que mantêm os olhos no alvo e não deixam que nada os distraia. Eles ficam inteiramente dedicados à sua vocação. Como Neemias, lembra ele? Ele era o governador de Jerusalém e naquele tempo o construtor dos muros da cidade. E houve muitas pessoas querendo perturbá-lo de tal maneira para impedir a continuação da construção dos muros. Quer dizer, eles estavam querendo parar a obra. Ele respondeu aos convites perturbadores assim, em Neemias capítulo 6, versículo 3. Neemias 6, 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Audácia? Num sentido bom. Coragem também.
Em Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Neemias não era uma pessoa de ânimo dobre. Nem essas outras pessoas. A concentração é o segredo do poder. Se um rio transbordar de suas margens, a área ao redor se tornará um pântano. Mas se esse rio for represado e controlado, pode tornar-se uma fonte de energia. É totalmente uma questão de valores e prioridades. Viver para o que mais importa. Viver para o que mais importa. Então, nós vimos novamente quais são os fundamentos para vencer a corrida e um dia receber a recompensa prometida. Primeiro, insatisfação. Segundo, devoção. Devoção ao Senhor e a sua carreira perante Deus. Então aqui nós vamos terminar e semana que vem veremos direção, outro fundamento para vencer a corrida. Muito bom. Então aqui termina a nossa parte virtual para a parte apenas presencial. Licença.